a radiação importante para mim, pigmentadora, bronzeadora? Qual a radiação que faz a ativação de melanina? As duas têm os seus complementos. Uma estimula, a outra faz a ativação da secreção. Porém, quando se nasce o sol, a radiação que faz a pigmentação com vício, com saúde, ela é muita gente fala assim, ai, bronzeamento com exposição causa câncer. Nosso bronzeamento hoje, principalmente com essa pandemia, trouxe à tona que nós necessitamos dessa radiação. Por quê? A junção de UVA e UVB, que são os dois raios que caem na Terra, ela é necessária para a estimulação da saúde corporal de todo ser humano. Ela traz o aumento da imunidade do nosso corpo, aumentando a produção de nutrientes que a nossa pele precisa ter, que o nosso corpo precisa receber, através de um hormônio liberado por ela, conhecido popularmente como vitamina D. E essa vitamina, que todos conhecem como vitamina D, esse hormônio, ele traz não só aí a nossa autoimunização, como ele traz estímulos. A vitamina para a nossa autoestima, a questão do nosso libido. O libido, ele aumenta com a questão do sol. Então, por que mulher gosta de sol? Por que homem gosta de sol? Existe aí toda uma explicação científica e é muito importante a gente saber para a gente explicar também para a nossa cliente. Porque quando, às vezes, a cliente fala assim, eu bronzeio lá, e a amiga dela fala assim, eu não bronzeio não, porque dá câncer. Gente, vamos deixar de ter informação, vamos deixar de ser ignorante. Vamos aprender que tudo que é remediado na medida certa é necessário. Tudo que é demais em excesso, por que os 5 minutos em excesso pode causar a lesão à pele? Aí eu digo para vocês, se eu tenho uma alteração no DNA da célula com vários, toda vez que eu vou para o sol, eu fico vermelha, descasco toda vez. Óbvio que aí eu posso ter sim o aparecimento de manchas, que eu vou ter sim a lesão naquele lugar, vai alterar a cor e a pigmentação da minha pele. Aí nós temos que lembrar, o que eu estou servindo para quê? Eu não faço um bronze vigiado? Eu não faço um bronze orientado? Então eu tenho que propor e fazer aquilo que eu faço. A cliente, quando ela me paga, ela está indo com segurança para o seu espaço. Então a gente tem que observar tudo isso. E com isso, eu uso esse aplicativo. Então primeira coisa que eu falo muito, eu não subestimo tecnologia. Tem dia que eu olho lá e falo assim, hoje o aplicativo vai errar. Não é o aplicativo que errou, foi eu que não estudei direito. Porque a hora que eu volto lá nele, eu falo, opa, eu não vi esse quesito que ele me deu aqui. Eu não observei. O aplicativo, ele traz pra gente várias direções. Porém, para mim, profissional, o que importa? O que mais pesa? O que eu tenho que saber? Eu tenho que saber índice de UV e eu tenho que saber nebulosidade. O que me impede hoje de fazer uma pigmentação de pele chama-se chuva. Chuva é proporcionado através de umidade e alta nebulosidade. Então, se eu tenho alta nebulosidade, se eu tenho acima de 55%, de 65% de nebulosidade, esquece. Eu não vou bronzear naquele momento. Mas eu tenho 13, o extremo de radiação. Eu não consigo bronzear. Por quê? Eu vou ter uma quantidade de vento maior e uma quantidade, um teto de nuvens maior. Quando eu tenho menos do que 60% de nuvens, aí eu vou olhar. Minha temperatura está abaixo de 26 graus? Opa! Então eu vou ter uma alta umidade. Então eu vou lá e olho a umidade. A umidade está na proporção que ela me conta que não vai ter precipitação de chuva? Tá, a umidade está legal. Então, naquele momento eu vou lá de hora em hora. O aplicativo ele é muito claro para nós. Ele vai te dar por dia, aí muita gente tá lá olhando só o dia. Ele dá o dia todo. Vai que entre 10 horas e meio-dia, que é o extremo da radiação, sempre, vocês vão observar e vão lembrar da Josiane falando na cabeça de vocês sempre. Entre 10 horas e meio-dia, pode estar a chuva que for, pode estar o frio que for, dá aquela leve esquentadinha. Por quê? É o momento de maior liberação do hormônio da vitamina D, é quando o UVA e o UVB se encontram numa mesma mediação, eles se juntam. Então é o extremo da radiação, ao meio-dia. O que acontece é que o UVB ultrapassa o VA vem numa proporção menor e o UVB, que é o raio que queima, fica à frente numa proporção maior. Aí, o que acontece? Eu ponho minha cliente lá no sol, depois de 1 hora da tarde.
e ela tá lá no sol e falando assim, ai, tá muito quente, tá queimando, tá ardendo. Porque o raio em evidência, naquele momento, não é o que traz a estimulação da pigmentação, é o que queima, é o VB. Então, ele vai trazer aquela marquinha que muitas vezes vocês falam que é fantasma, porque o VA não teve a força de ultrapassar o VB, e o VB queimou a pele, deixando a pele ardida. Então, eu tenho que estar ligada no meu índice. Qual o índice, Josiane, que eu preciso com segurança para deixar minha cliente 40 minutos com exposição solar? Se eu tiver 0 de nebulosidade, 3 pontos eu bronzeio a minha cliente. Só que se eu tiver já uma quantidade de nebulosidade, eu preciso de no mínimo 6 para pigmentar uma pele garantida, principalmente em primeira sessão. Se a cliente chega lá, eu estou naquele mormaço. O que é mormaço? É uma quantidade de nuvens entre 50% e 60%, com uma quantidade extrema de radiação. O nome do aplicativo que eu uso hoje, ele é AccuWilter. Ele é um aplicativo que vocês vão encontrar um solzinho alaranjado, tá? Ele é gratuito, vocês podem usar, vão verificar a cada hora. Não vão namorar diário, vão namorar a cada hora. Quando vocês forem namorar, a primeira coisa que vocês vão ver, qual a quantidade de nebulosidade eu vou ter a cada hora? Pode ser que 8 horas da manhã vai ter um excesso de nebulosidade, mas quando começa a aumentar a radiação, essa nebulosidade vai sumir e ela vai voltar principalmente nas estações de primavera, final de primavera, que a estação está revertendo para o verão. Dia 23 de dezembro a gente tem o verão, então a gente tem aí uma maior radiação. Então, nesse período, com certeza, entre 10 e meio-dia, a gente vai ter aquela esquentada. E quando for 1 hora da tarde, já começa tudo a fechar de novo. É aquele período que muita gente consegue bronzear e eu olho lá, chove, em alguma hora eu falo, vamos sair, daqui a pouquinho nós vamos voltar porque a gente vai ter radiação, nem que seja mormaço. Se for meio-dia, eu tenho condições que às vezes falta 20 minutinhos, 15 minutinhos para minha cliente bronzear, volto todo mundo e não tenho aquele prejuízo. Então, a primeira coisa que eu vou olhar, tem nebulosidade? Então, quanto eu preciso de radiação se eu tenho nebulosidade? Se eu tenho nebulosidade acima de 40%, eu preciso de no mínimo 6 pontos de radiação para me bronzear. Porém, eu vou fazer uma conta. É uns 5 a 4 pontos se eu tenho essa nebulosidade que ela vai descer na radiação, que ela vai impedir a radiação. Se eu tenho 10, 11, 12 pontos, menos 5, eu vou ter 5, eu preciso 6. Preciso de 6 de radiação, que é aquele mormaço que eu garanto à minha cliente. Eu vou deixar essa cliente mais tempo do que aquela pele iria ficar por causa do mormaço? Jamais. Eu preciso respeitar o tempo da pele, porque a radiação ela é insensível e invisível aos olhos. Se eu estou com uma nebulosidade, piorou, porque eu tenho umidade. E a minha cliente está falando para você, está falando para mim assim, ó, eu não estou sentindo, não está acontecendo nada, não está dando bronze. Eu vou lá, simplesmente pego, corto a fita no final para ela, puxo e falo para ela, diante daquilo que eu utilizo no meu espaço, com a tecnologia, de tudo que eu utilizo, eu te provo. Se não der bronze, se sua marca não ficar legal, eu te devolvo seu dinheiro ou eu faço de novo. Pronto, eu tenho certeza que vai pigmentar. Porque se a minha radiação, com a nebulosidade que está, caiu para 6, é fato. Eu, bronzeadora, não preciso mais do que 6 pontos para bronzear. 6 pontos, 40 minutos de exposição. Acima de 6 pontos, já é hora de diminuir de acordo com o fototipo de pele. Acima de 6 pontos, se eu tenho uma pele 1 e 2, ela vai ficar 20 minutos exposta. Dependendo, se está extremo, é 15 minutos diante do produto que eu utilizo. De repente, é uma pele 4 e 5, ela vai ficar 30 minutos de exposição. É uma pele 6, 30 minutos de exposição. Afinal, o bronze dela é gradativo, o produto que eu uso é de alta aceleração. O que causa a sensibilidade e a vermelhidão para sua cliente? É o produto, gente. Não é o produto. O produto ele é apenas o acelerador, o ativador da radiação diante do contato da pele. Quando a gente coloca a pele no sol, ela está num estado febril, ela chega a até 42 graus. Então, a minha corrente sanguínea está no ápice. Então, não é a culpa do produto, é a culpa da profissional que deixou aquele fototipo de pele com um histórico que às vezes seja a mulher que tomou antibiótico, uma mulher que está aí 7 dias que suspendeu o antibiótico, ou que chegou lá e acabou de tomar Neosaldina, está tomando Neosaldina desde ontem, que é um produto anti-inflamatório, ela vai
ter sim uma sensibilização, uma desidratação mais rápida. Com isso, se eu deixo ela no tempo normal, obviamente a pele dela vai ter sensibilidade. Então, no aplicativo, a gente tem alguns fatores muito importantes. O primeiro deles, índice de UV, nebulosidade. Cruzei os dois, eu tenho que verificar. Se eu tenho acima de 26%, de 26 graus, eu não bronzeio com temperatura. Eu bronzeio com pontuação de radiação. A temperatura, ela tem vários fatores que podem me dar, tipo no inverno. A temperatura vai estar baixa, mas a minha radiação no céu limpinho está proporcionando pigmentação. Então a temperatura não quer dizer nada. A cliente fala assim, aqui tá fazendo frio. Tá frio dentro de casa, que não tem radiação. Põe ela lá no sol para ver se ela não vai sentir o calor extremo da radiação. Então, deixe bem claro, ensine a sua cliente, você não bronzeia com temperatura. A temperatura só te direciona. Claro que se eu estiver acima de 26 graus, obviamente, em algum momento, eu vou ter um excesso de radiação. Então, é um ponto que te dá um norte, tá? E dentro da nossa explicação do nosso curso, eu falo de cada pontinho, de cada momento que vocês vão ter e o que vão ver dentro desse processo do aplicativo que eu sou apaixonada e que eu namoro todos os dias. E convido vocês a namorarem também.